Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. O Grupo Genial, lançado em 2010 e hoje com 280 bilhões sob custódia, tem uma estratégia de crescimento focada em tecnologia e diversificação de negócios, para atravessar esse dinâmico mercado de investimentos. Para falar sobre as oportunidades e desafios nesse momento do mercado, recebemos Rodolfo Rischet, CEO do Grupo Genial. Bem-vindo ao Wealth Point. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui no Wealth Point e compartilhar um pouco da história da Genial e também das nossas visões para onde esse mercado está indo. O prazer é todo meu. Então vamos começar com o início dessa história, Rodolfo. Como é que surgiu a Genial e em que espaço do mercado que vocês estavam querendo ocupar naquela época, também dando um contexto do que era, né, naquela época? Uhum. Bom, a Genial surgiu em 2010. Na verdade, um grupo de ex-sócios do Pactual, quando foi formada a BTG, decidiu sair do banco. Uma parte foi formar a Vinci lá no Rio de Janeiro e outra parte a gente montou o grupo chamado, na época, Plural Capital. A gente tinha 2 anos de não compete, montamos uma gestora de recursos, montamos uma empresa de assessoria para grandes empresas e também um pequeno private banking para atender os clientes, que a gente achava que todos, de certa forma, estavam casados ali. Até a gente acabar o nosso não compete com o Pactual, que foi em 2012, onde a gente conseguiu as licenças de banco, de corretora e demais que a gente acabou adquirindo também. Licenças, a gente acabou nunca comprando absolutamente nada e sim montando as coisas do zero. Então essa foi, na estratégia na época, era a nossa visão de que no mercado, principalmente de banco de investimentos, faltava uma assessoria um pouco mais sênior e que pudesse olhar para os clientes de uma forma um pouco mais caso a caso, e não pegar um produto ou algo que servisse para uma determinada empresa, empacotasse isso daí e colocasse junto a todos os clientes de uma maneira sem pensar exatamente no que aquela empresa, a história daquela empresa, o que serviria melhor para aquela empresa. Então essa foi a visão. Entrando mais a fundo, e quando a gente conseguiu a licença de banco, a gente percebeu que o segmento de pessoa física era um segmento muito maltratado aqui no Brasil, principalmente nessa parte de investimentos. Então o que a gente fez? A gente falou, beleza, vamos montar alguma coisa aqui que seja voltado a atender as pessoas físicas nos diversos tamanhos, né? Tanto a pessoa que tem pouco recurso ainda para investir, quanto aquele já que a gente já fazia na parte do private banking, aquele investidor que já tinha mais recursos. Então a gente segmentou bem essa área, a gente, na verdade, a gente comprou uma corretora que era uma corretora focada em atender pessoas físicas através de um fundo, pivotamos aquela operação para ser uma operação basicamente digital, atendendo pessoas físicas muito mais focadas não na gestão de recursos ali no caso, mas mais em dar assessoria para que as pessoas pudessem comprar os produtos ou serem assessoradas para comprarem os produtos que fizessem sentido para essa empresa. Nessa mudança, na época a gente está falando de 2015 aproximadamente, o mercado digital ainda não era tão conhecido, tão usado assim pelas pessoas, mas a gente via um crescente uso da tecnologia para as pessoas se servirem do mercado financeiro. Então a gente falou, se a gente não investir em tecnologia aqui, a gente não vai conseguir ganhar escala, né? Na época, os grandes bancos comerciais tinham vantagem competitiva em relação a ter essa rede de agências espalhadas no Brasil, tamanho, nome, conhecimento e tudo. E a gente achou que pelo meio digital seria uma forma da gente entrar por aí. Investimos fortemente em criar uma base digital. A gente saiu de uma base que é onde você tinha praticamente 10% só da empresa na área de tecnologia, ou ligada à tecnologia, para algo hoje como 50% da empresa é tecnologia. Isso em todas as frentes. A gente criou todo esse canal de aquisição de clientes na parte digital e atendimento, réguas de comunicação, atendendo a jornada do cliente, o UX cada vez mais importante e tudo. E a gente criou isso para a gente desenvolver. Na época a gente já trabalhava com alguns agentes autônomos, mas a gente focou sempre muito a nossa operação para o nosso chamado B2C, né, o atendimento direto ao cliente, e a gente percebeu que vários players de mercado não tinham essa tecnologia desenvolvida, essa parte de investimentos. Então a gente começou, na verdade a gente era mais procurado até pelos players, né, e que tinham interesse de desenvolver ou ofertar, vamos dizer assim, esse produto de investimentos de forma digital para os seus clientes também. E fizemos diversas parcerias que estão até hoje, então a gente tem uma parceria importante com bancos como Sicredi, Cicobi,
no caso cooperativas, Sofisa, o Banco BRB, Banco Banesp, Banco Banese, agora com o BNB a gente também está entrando colocando o nosso software as a service, por exemplo, para essas empresas, assim como a Porto Seguro, que é a maior corretora do Brasil, a maior seguradora do Brasil. Então a gente viu que essa forma de ganhar escala poderia ser feita a partir dali. A gente estava aproveitando o investimento que na verdade a gente já fazia, né? Isso serve também para que a gente ofertasse isso daí para empresas que precisassem ter meios de pagamento sendo usados. Então diversas empresas hoje usam o nosso Bank as a Service para servir, para receber dinheiro e para pagar dinheiro para fora. E culmina, vamos dizer assim, agora a gente entrando nesse business de consignado, onde a gente conseguiu fazer uma entrada muito rápida, porque a gente já tinha o desenvolvimento dos produtos bancários, então cartão de crédito, cartão de débito e tudo, e agora a gente está entrando com cartão de benefícios, o cartão de crédito consignado, a margem 30 a gente já operava dentro do banco, e também a antecipação salarial, que de certa forma tudo isso vai ser feito de maneira digital também, e a gente já tendo a conta digital e todos os outros produtos, a gente acaba não somente oferecendo a parte de crédito para os servidores públicos, né, que a gente está entrando primeiro no servidor público, mas também oferecendo o segmento privado, que é um plano que a gente tem para esse segundo semestre. Então, um negócio que a gente consegue fazer uma entrada rápida dentro de um segmento, porque tem uma base instalada de pessoas, conhecimento e tecnologia dentro do grupo que permitem, vamos dizer assim, esse avanço para outras áreas que não aquelas que quando a gente olhava lá atrás começou. Rodolfo, deixa eu ver se a gente consegue captar dessa forma. Vocês foram um dos pioneiros nessa ideia, né, de atendimento digital, tecnologia, apostar que esse seria o futuro e hoje estão colhendo os frutos disso. E você atende tanto a pessoa física diretamente, né, e aí você me explica se vai do varejinho até as grandes Uhum. fortunas, como empresas pelo esse as a Service e também criando todo um outro ecossistema para fazer, um movimento junto com isso, né, nessas Uhum. outras áreas de negócio, é isso? Uhum. Exatamente. A gente tem esse atendimento direto junto aos nossos clientes. É, esse daí a gente segmenta isso daí de maneira bem clara, assim. Então, a gente não tem como o objetivo principal na hora de captura do cliente para o investimento trabalhar com clientes que não tenham um patrimônio de pelo menos 300 mil para investir. Mas quando você faz toda a operação digital de captura de cliente, de crescimento, você acaba que você também atrai pessoas que podem vir a ter, ou depois de um certo tempo, terão, não sei, capacidade de ter esse volume de dinheiro também e serão assessorados. Então a gente criou uma parte digital para atender essa outra base, porque você acaba atraindo de qualquer maneira, vamos dizer assim, uma base que ainda não atingiu essa meta ou esse nível de 300 mil, mas que ela é hoje atendida de maneira, vamos dizer assim, digital. Então você tem toda uma régua de comunicação, você tem todo um conhecimento que você procura ter do cliente, do movimento, do que ele faz e tudo, tentar criar, né, também de certa forma, as figuras, né, ou que de certa forma agem como as pessoas de certa forma agem iguais, então trazer isso daí para poder fazer um atendimento mais direcionado e mais focado nesse grupo que não tem ainda um assessor disponível. Então, as plataformas sempre foram uma plataforma aberta, você abre a conta, é grátis, hoje em dia eu acho que ninguém cobra, inclusive, né, mas era uma coisa que antigamente se cobrava, né, e você tem todos os produtos ali, desde que a pessoa tenha o perfil, né, adequado para isso daí. Já o cliente acima de 300 mil até 3 milhões, ele tem um assessor que ele pode conversar. E aí ele conversa com o assessor, ele dá as orientações de acordo com os objetivos de cada um e de cada maturidade de tempo de vida e de patrimônio que cada um tenha. E aí, a partir dos 3 milhões, a gente já começa a atender na parte do private até os 10, e nos 10 a gente tem o nosso cliente, que a gente chama de cliente wealth, que é onde ele recebe um tratamento mais próximo, onde você tem a necessidade também de ter um planejamento sucessório importante, um planejamento tributário também dentro das aplicações que a gente também oferece como serviço, né? Então essa que é a dinâmica dessa parte de atuação com os clientes próprios. Com os clientes de terceiros, a gente, no caso dos bancos, a gente oferece mais a tecnologia, mas a gente já está cada vez mais próximo, porque não adianta só oferecer o serviço, a gente tem que ter a venda desse serviço, e naturalmente eles não tinham
essa plataforma de investimento desenvolvida, porque eles são bancos mais voltados para o crédito. Então a gente acaba tendo, né, que ensinar um pouco como trabalhar essa parte digital para tentar capturar e que tipo de produtos, e a gente consegue fazer bem modular, né? Então não é assim, é um white label, como chamam, que é um negócio que é uma cópia do nosso aplicativo. A gente consegue colocar dentro do aplicativo do nosso cliente um negócio que ele escolhe quais os módulos que ele quer ter, quais são os ativos que ele quer mostrar, qual é a ordem que ele quer mostrar. Então é um serviço de novo, quase uma alfaiataria mesmo, bem específico. E aí você tem então esses parceiros são assim, a gente tem uma base de agentes autônomos também que trabalham conosco, são mais de 200 escritórios que trabalham com a gente, são escritórios boutique também, que são focados em determinados nichos, e a gente também procura dar esse atendimento para eles, ajudá-los com essa parte digital também, e também, obviamente, prover a eles a parte de treinamento e serviços e produtos financeiros que a gente tem. A gente não tem só uma base de investimentos, né? A gente tem toda a conta digital, você paga boleto, você tem um banco comercial dentro do aplicativo da Genial e no caso do nosso parceiro agente de investimentos. E isso daí, na verdade, o que a gente viu é como é que a gente cria mais produto, porque tem cliente que quer investir, a gente está falando aí de 10% da população, aparentemente pelas estatísticas é o que tem, e 90% precisa de dinheiro, na verdade, para construir seus sonhos, para viver sua vida. Então a gente precisa ter produto para esse pessoal também, que são esses outros 90% da população brasileira. Então é isso que a gente acaba desenvolvendo também, e muito focado na tecnologia que a gente já tem dentro de casa, assim. Então a gente consegue escalar isso daí de maneira mais rápida, porque a gente entende como esse uso do digital e dos produtos que esse pessoal tem necessidade, como é que eles funcionam. Perfeito. E pode contar para a gente como é que foi o crescimento do grupo aí ano passado? Onde que foram as maiores oportunidades? Que linhas de negócio, deram mais crescimento? Uhum. E o que vocês estão vendo pela frente para esse ano? Então, todo ano é muito legal quando a gente faz a reflexão do como é que a gente era 3, 4 anos atrás, como eram as nossas conversas e como a gente entendia que o mercado funcionava. Então, quer dizer, é uma evolução incrível, assim, ano após ano, do que eu acho que a gente já está aprendendo aí com o mercado e como o mercado está se desenvolvendo. O ano passado foi um ano muito importante para a gente. A gente teve um ano onde a gente cresceu nossa base de clientes em 30%, então foi um crescimento, já temos hoje 2.600.000 clientes, então a gente cresceu 600.000 clientes só no ano passado, né, que abriram conta conosco aqui. A gente reforçou bastante essa área que a gente chama de varejo, que é o cliente abaixo de 3 milhões. A gente trouxe um ex-diretor do Banco Itaú para trabalhar conosco, que é o Fábio, né, e ele ficou responsável por toda essa parte de performance, a parte de atendimento e tudo. Está fazendo uma melhoria incrível lá no que a gente já tinha construído, então ficou muito bom, a equipe está muito mais unida e trabalhando junto aí para o crescimento, então isso foi bem importante para a gente. A gente também passou para a estratégia de abrir escritórios próprios em outros lugares, como por exemplo Campinas, Cuiabá e tudo, que foram importantes também, e a gente olha para outras praças que a gente eventualmente venha a criar esses escritórios. Hoje vocês estão em que lugares, só para Então, entender? hoje a gente está, a principal São Paulo, depois a gente tem o Rio de Janeiro, que também tem uma operação bem importante para a gente, né? Aqui em São Paulo são 700 pessoas, no Rio são 200, e a gente está em Florianópolis, próximo e parceiro nosso embaixador da marca, Gustavo Kirten, a gente está no mesmo complexo onde eles ficam lá, o grupo Gustavo Kirten. A gente está em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente está em Cuiabá, a gente abriu Campinas agora, planos de abrir Brasília, e olhando para outras praças onde a gente eventualmente possa ter parcerias com investidores locais, né, onde você veja que tem uma quantidade de pessoas ali que não somente investidores, mas empresários, porque quando você sai um pouco de São Paulo e tudo, as pessoas de certa maneira confundem, né, mas as pessoas unem a parte de negócios pessoais, a parte de investimentos e a parte da empresa dele. Então é quase que uma coisa só. E para isso é importante que a pessoa entenda também um pouco desse mundo corporativo. Então isso o nosso banker ou officer lá, ele é um cara que entende também
sabe falar da empresa, sabe de ver necessidade. Como nós temos um grupo onde você tem o banco de investimentos, onde você tem a plataforma de pessoas físicas, onde você tem a plataforma internacional, você tem toda a parte de produtos para oferecer para o cliente, acaba que a gente, né, o cliente que tem necessidade como empresa, ele acaba podendo ser atendido também dentro do nosso próprio grupo de maneira bastante eficiente. Então, para esse ano, onde vocês veem a maior oportunidade de crescimento? Que linha de negócio aí vocês estão apostando? É, até olhando para a pergunta anterior, o que que a gente viu, né? Primeiro, essa parte de investimentos é importante, tudo, e é onde a gente está crescendo, se organizando, melhorando, principalmente a parte de UX, que eu acho que é um negócio que cada vez mais vai ser demandado pelo cliente. Quer dizer, por mais que as plataformas vão acabar ofertando muito commodities, né? Então, os produtos, todo mundo, de certa forma, tem os mesmos. A pessoa precisa se sentir muito confortável no uso da plataforma. As pessoas não têm muita paciência para usar aplicativo e tudo, então quer resolver a vida rápida, e precisam se sentir confortáveis, obviamente, com a instituição que tem do outro lado, né? E ter essa parceria, acaba se acostumando e tudo, e acaba virando isso daí. Então, essa é o foco principal da empresa. A gente começou a entrar na parte de crédito, porque crédito, como eu falei, 90% da população demanda crédito, só 10% investe. A gente fala, no mundo digital, a gente fala com todo mundo, então era importante a gente ter esse produto. Então a gente desenvolveu alguns produtos, inclusive de crédito, para dentro da plataforma. Então hoje você já tem, desde 2024, você tem o cartão de crédito, que tem o seu limite baseado no quanto você tem investido conosco. Então você pode ter um limite enorme se você tiver muito dinheiro investido conosco, ou um limite adequado para se você tem pouco dinheiro investido conosco. Você começou a criar também a antecipação dos resgates. Então o cara saca do fundo, ele pode hoje adiantar esse volume de dinheiro se ele estiver precisando de dinheiro agora. Então o que permite também que o investidor aplique em produtos talvez de mais longo prazo, né, que é onde você busca um retorno maior, porque você tem a liquidez desse produto, e eu consigo antecipar para ele. Eu consigo antecipar também com base nos produtos que ele tinha conosco investido. Então, se ele tem um CDB, ou uma debênture ou algo assim, não quer vender e precisa de um dinheiro meio emergencial, eu já consigo dar esse dinheiro para ele. As taxas são super baixas, né, porque é super garantido. Então, o negócio que é uma comodidade, uma facilidade para esse cliente. E a gente viu que o crédito consignado era um mercado também que tem hoje a entrada de novos players que estão indo até muito bem, e aonde você ainda não tem essa atenção dos grandes bancos comerciais, não está muito focado para lá, e os produtos e a forma de operar esse mercado são ainda muito lá do tempo, lá de trás, né? Então a gente acha que esse é um mercado que ainda vai surgir muita inovação. Existe uma geração nova também que já está acostumada a fazer isso de maneira digital e não vai precisar trabalhar com, sei lá, no caso, os escritórios Corbans, assim, que vão acabar servindo. Então ele vai fazer isso daí de maneira digital. Obviamente que a jornada hoje ainda é complexa, mas eu acho que até para tomar crédito as pessoas são mais, assim, elas têm mais paciência com o aplicativo quando é para tomar o crédito que quando é para investir o dinheiro. Que engraçado. Né? É uma necessidade, né? Provavelmente, né? Então, mas isso é um mercado que vai mudar, é um mercado que vai passar por essa transformação. Existe agora o crédito o consignado privado também, que é uma inovação que eu acho que principalmente para as plataformas que estão sendo criadas, que não tem a conta corrente que era também uma vantagem importante comercial dos grandes bancos comerciais, o fato de você não precisar tomar aquele crédito, ou garantindo o seu salário naquela plataforma, vai tornar que exista mais oferta de crédito e que as plataformas que estão dispostas a correr aquele risco possam também participar desse mercado, que antes era muito restrito, aonde você tinha a conta corrente, né? Então isso, a gente está olhando para esse mercado de crédito privado, nos várias iniciativas que tem, seja o organizado agora, seja também o antecipação salarial, que eu acho que é um mercado novo, né? Que de certa forma vai crescer também, porque as pessoas precisam daquele dinheiro, antecipar aquele dinheiro no curto prazo, e aí você vê que você tem as taxas, obviamente que existe sempre o risco de fraude, inadimplência e tudo, que no mercado de investimentos você não tem, mas vamos dizer assim, existe um produto e uma rentabilidade boa para se você fizer o negócio direito, para você extrair desse mercado. Então a gente está bem animado com esse mercado mais de ofertar
algo relacionado a crédito para esse grupo de pessoas, sejam eles investidores, sejam os tomadores de crédito que existem no Brasil. Bem interessante essa estratégia de diversificação de vocês, Rodolfo. E isso leva ao ponto em que hoje as plataformas de distribuição estão sendo, de certa forma, questionadas no mercado, né? Após essa questão do Banco Master, de distribuição aí dos CDBs, todas as corretoras, né, que distribuem isso, hoje está se questionando a CVM se as corretoras têm alguma responsabilidade em ter feito essa oferta ou não, como que isso chegou lá, e esse mercado de distribuição tá sendo questionado aí para o futuro dele, como evitar novos casos. Você como também uma corretora, atuando aí nessa ponta de distribuição, como é que você vê isso? Olha, eu acho que essa é uma excelente pergunta. Isso é um debate que deveria ser bem amplo, assim, que a gente deveria tratar nessa questão, aproveitar o que aconteceu para a gente poder debater isso daí de maneira ampla e, obviamente, sem tentar puxar para um lado ou puxar pelo outro. Eu acho que no mercado financeiro, nós como distribuidores, nós somos realmente responsáveis por aquilo que é oferecido aos clientes. Então, a gente, apesar de o cliente assinar ou deixar claro que ele que está tomando a ordem a partir dele e tudo, mas nós temos que ter, dentro de um princípio ético, a gente sempre tentar colocar os produtos que são mais adequados para aquela base de cliente, dado o seu conhecimento que você tem desse cliente específico. Então, essa é a nossa obrigação. E nós somos cobrados por isso, né? A Anbima é muito rigorosa, inclusive, em relação ao suitability, ao risco que cada um quer tomar dentro da operação. E, principalmente, também agora nessa questão de se o cara é investidor profissional, se ele conhece realmente de mercado, se ele é qualificado e tudo. Então, existe essa discussão. A gente não deve criar a partir dali, né, uma restrição para as pessoas que entendam ou entendam o risco e gostem de tomar aquele risco, de fazer alguma coisa, porque se criou uma regra que é uma regra geral, né? Eu acho que a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Então, dito isso, eu acho que quando a gente vai olhar o caso do Banco Master, eu não diria que as corretoras têm que foi feito, o problema foi criado a partir das corretoras. Existe uma regra e as corretoras operaram dentro dessa regra. Tanto que quando a gente fala que as pessoas perderam dinheiro, muito poucos investidores perderam dinheiro no Master, só aqueles que tinham acima de 250 mil aplicados. Existe um grupo de entidades de previdência e tudo que perdeu, mas são caras que são sofisticados, eles entendem o que estão fazendo. Então aquele grupo a gente tira dessa mesa. Os outros que perderam estavam acima do limite dos 250. No nosso caso específico, a gente, de certa forma, quando o Master não oferecia CDBs ontem, ele oferecia CDBs há bastante tempo. As taxas eram boas, era uma boa forma de captação, era uma forma dele atrair atenção para isso daí. Como ele fez operações até pré-fixadas lá atrás, acabou que essas operações acabaram ficando até baratas ao longo do tempo, porque o juro subiu muito mais do que as pessoas imaginavam que poderia subir, e se mantiveram altos por mais tempo do que as pessoas imaginavam. Então, quando a gente vai olhar para o que era feito e o que era colocado, e a gente procura ser muito claro isso daí na colocação junto ao cliente, a gente procura que ele não exceda em bancos que têm talvez um patrimônio menor ou que estejam muito nichados num determinado tipo de operação, para que eles não excedam, vamos dizer assim, o volume do FGC. E o FGC foi criado exatamente para isso também, né? Ele foi feito para, obviamente, a gente ter liquidações bancárias, né, que é onde você possa não ter um pânico, vamos dizer assim, sendo gerado dentro do mercado financeiro. Eu acho que se a gente for olhar o tamanho que o Master acabou tendo dentro disso daí, foi exagerado. Mas aí não cabia às plataformas, vamos dizer assim, dizer que isso estava exagerado ou não. Não cabia às plataformas fazer a análise para dizer que o Banco Master não estava, vamos dizer assim, financeiramente saudável. Ele tinha demonstrações financeiras auditadas, cabia então um pouco do... Aí, por isso que eu falo, a cadeia toda deve ser... Os ratings não eram Os tão ratings ruins. não eram ruins, pelo contrário, antes de ter problema, ele foi upgraded por uma grande agência de risco. Então, não é que todo mundo achava que o Master fosse o Bradesco, mas não cabia essa análise. E, principalmente, quando você não consegue analisar o banco, ou aquele financeira, ou qualquer um que você oferece, você procura dizer para o cliente para ele não exceder
esse limite que foi imposto. E aí a outra coisa que também acontece foi que vários desses clientes que compraram o Master, não é que as plataformas venderam para eles, eles vieram dentro das plataformas buscar esse ativo. Se você não tivesse o produto CDB com alto rendimento de um banco menos conhecido dentro da sua plataforma, as pessoas iam buscar em outra plataforma que tinham. Então não cabia, eu acho que no caso das plataformas, fazer um assessment de risco de algo que pelas agências de rating, pela fiscalização que o Banco Central tinha, pela contabilidade que era feita por empresa grande de contabilidade, e pelo próprio FGC, que talvez tivesse muito mais informação do que as demais, dizer que aquilo ali estava exagerado ou não. Então, sinceramente, eu acho que essa pode ter uma parcela de culpa, algum tipo de orientação mal feita, mas no final, quando a gente viu e quando as pessoas falam que as pessoas perderam dinheiro no Master, isso não é uma verdade. Poucas pessoas perderam dinheiro no Master. O que aconteceu foi que o fundo realmente tinha um tamanho exagerado ali dentro de risco Master, e o fundo podia ter, de certa forma, também ter diminuído, né, ou ter criado barreiras para que isso não excedesse um determinado tamanho, que eu acho que é a discussão atual, né? Como é que a gente faz para isso daí? E certamente não é um modelo ideal você ficar vendendo um título dizendo que tem um terceiro pagador, que na verdade paga, mas ele está ali mais para reduzir um risco sistêmico do que, na verdade, virar um garantidor de toda e qualquer operação feita pelos agentes financeiros, né? Então, acho que a discussão ela é bem ampla. Então, E para eu acho evitar um novo caso master, é muito mais do que falar com as distribuidoras, né? Tem todo esse ecossistema que deveria estar se conversando, é Sim, isso. e olha, por mais que você tente evitar que os problemas aconteçam, ninguém quer que o cliente entre num negócio, que ele perca o dinheiro, que não é a função. Por mais que a taxa seja alta, mesmo aqueles assessores mais agressivos, eu não imagino que seja esse que é o objetivo, porque você mata depois, no caso, o cliente. Pelo que a gente viu, e a gente tinha um volume bem grande de pessoas que acabaram comprando CDBs, muitos delas vieram passivamente da nossa parte, tá? E, obviamente, depois de um determinado tamanho ou determinado, vamos dizer assim, quando a história começou a ficar um pouco mais difícil, obviamente que todo mundo retraiu todo mundo. Isso foi também um dos casos que fez com que essa renovação dos CDBs do próprio Banco Master não fosse viável, né? Então, acabou que eles também tiveram problema nessa rolagem. E o problema do Banco Master, só para reforçar, não foi eles terem ofertado taxas altas. O problema é o que eles fizeram com o dinheiro. Então, se os ativos tivessem taxas altas também, ou tivessem taxas de retorno altas, com segurança e tudo, ele poderia sobreviver dentro desse mercado, que parece que não. A gente também, de novo, nosso nível de informação nesse caso é muito mais baixo do que esses grandes atores que também participam do ecossistema de financeiro aqui no Brasil. Rodolfo, outro grande debate que está nessa indústria, né, de investimento é em relação à responsabilidade das instituições financeiras em relação ao conhecimento da origem do dinheiro, né? E houve a Operação Carbono que trouxe exatamente que algumas instituições financeiras estavam abrigando, talvez, dinheiro de criminosos ou duvidosos que estão sendo aí investigados. Um desses fundos investigados é inclusive um da Genial. Queria que você explicasse então o que que aconteceu, como está esse processo e, também tentando resolver esse problema que está se Uhum. colocando agora no mercado. Como a gente evita que o mercado financeiro seja uma porta de uma estratégia, né, de organizações criminosas, como que a gente consegue combater isso? Bom, isso é outra excelente pergunta e obrigado até por ter feito essa pergunta aqui para a gente poder esclarecer. Primeiro, o Banco Genial, ele era administrador de um fundo de 100 milhões vindo de uma empresa que já era constituída, empresa viva, constituída com esse dinheiro já dentro do caixa dele, aonde foi feito esse fundo e nós éramos o administrador desse fundo, dentro de uma parcela de 140 bi que a gente faz de administração de fundos. Então, na época, pelo menos, nós achamos que nós tínhamos feito todo o trabalho investigativo para poder saber da origem do dinheiro conforme a regulamentação manda.
né? E aí existe um debate que eu acho que é importante, até onde vai a responsabilidade da instituição financeira de conhecer a origem final desse dinheiro. A gente faz todo o esforço para ver de onde vem, mas a gente não pode ser considerado, na minha opinião, o xerife ou o detetive do mercado. Muitos clientes que também têm essas estruturas, vamos dizer assim, mais rebuscadas de fundos, porque ali era um emaranhado de fundos assim, eles trabalham normalmente dentro do mercado financeiro e são atendidos por todos os bancos. Então o problema também não é o fato de ter fundos ou essas outras estruturas que de certa forma são usadas por diversas razões, né? Então, a gente consegue ir até o beneficiário final, checa o beneficiário final. Se o beneficiário final não for uma pessoa que tenha muita mídia negativa ou qualquer outra coisa, acaba que esse cliente é um cliente apto para virar cliente nosso ou a gente prestar algum serviço financeiro para esse cliente. O trabalho do administrador é ver que o fundo tenha ativos que são compatíveis com o estatuto, tá certo? E ser uma espécie de um síndico daquele fundo. Então, na nossa visão, de novo, a gente foi citado, mas não é investigado, a gente tinha feito o trabalho, mas aparentemente, vamos dizer assim, essa empresa foi colocada como sendo também parte daquele grupo. Não tinha nenhuma ligação societária e tudo, mas aparentemente está sendo colocado ali. Então a gente falou, será que a gente consegue chegar nesse nível de sofisticação para a gente conseguir entender que tal cliente realmente tem essa associação? Como é que a gente faz para ampliar isso daí? E será que olhando de uma forma crítica para dentro de casa, que a gente realmente tem todos os controles dentro dos processos que são importantes a serem feitos, ou será que existe alguma falha, né? No caso da administradora, a gente até contratou uma das Big Fours lá para fazer todo um assessment. Dentro do banco também a gente contratou tanto escritórios de advocacia, escritórios que são mais voltados a olhar essa parte de compliance e tudo, e eles fizeram lá o trabalho deles. Existe sempre um caminho para melhorar, né, o que já é feito, mas, de certa forma, a gente se sentiu seguro com o que a gente tem e com as melhorias que foram propostas para que isso daí acontecesse. Eu tenho só uma dificuldade nesse caso, assim, quando a gente fala, e eu não quero eximir a nossa responsabilidade de checar isso daí até o final, é até onde a gente consegue, como instituição financeira, que o nosso trabalho é fazer um trabalho no mercado financeiro, conseguir chegar nesse emaranhado. As organizações criminosas, de certa forma, elas ficam cada vez mais sofisticadas. E dentro dessa sofisticação assim, é isso aí, é um emaranhado de participações e tudo, e pessoas que agem mesmo sem ter participação, mas tem alguma ligação. Então, até onde a gente consegue chegar é mais difícil. Existe também o trabalho da Polícia Federal, que é muito bem feito, que deveria também ser capaz de ajudar a identificar isso daí. O maior problema que a gente está falando hoje no mercado financeiro, para mim, não é isso, é o problema de fraudes. E o problema de fraudes, elas são essas múltiplas contas que as pessoas veem, várias pessoas não existe mais o roubo mão armada dentro do banco, hoje em dia é tudo na área digital. Então essas fraudes hoje em dia que acontecem dentro do mercado, que têm que ser muito combatidas. E você sabe que não existe um cadastro, existe hoje em dia, existe até um cadastro, mas ele é mal usado, para você ter, por exemplo, pessoas que abriram conta e que você vê que a conta pode ser fraudada, você não tem esse cadastro compartilhado com os restantes do mercado, até porque você não sabe, né, na verdade, se essa conta é ou não, ela tem a aparência de ser, né? Só que quando você sente que existe, quando a fraude existe, ela entra dentro passa pelo seu escrutínio e some depois em várias outras contas que são abertas em diversas outras instituições. E aí eu acho que cabe o debate também do papel das fintechs, ou no caso das IPs, nesse caso. Será que a gente tem hoje, eu acho que são mais de quase 1000 IPs que existem no Brasil, será que todas elas têm realmente um propósito financeiro legítimo, né? E aí, de novo, não cabe a gente ficar julgando isso, tem gente competente para olhar e fiscalizar esse tipo de IP, mas não é certo você pegar esse monte de conta, o dinheiro normalmente vai vir ou vai sair por uma dessas contas, né? Elas são legítimas dentro do mercado financeiro, são meios de pagamento, e é por ali que o dinheiro acaba saindo. Então eu acho que ali sim a gente deveria hoje abrir o olho para evitar com que, né, o crime ou o fraudador
ou o dinheiro que não deveria circular dentro do mercado financeiro acaba circulando através dessas contas, não só através dos fundos. Os fundos, o dinheiro já está lá, né? Então, essas contas eu acho que a gente deveria começar a debater realmente qual o tamanho, ou qual a característica, ou qual deveria ser, no caso, você para abrir um banco, você tem um regulatório enorme, né, o Banco Central vira e desvira a sua vida, né? Será que está sendo feito também dentro dos donos das IPs? Será que o trabalho que as IPs estão fazendo, todos eles... Ninguém aqui é contra inovação e muito menos achar que não tem um papel importante na competição e criar competitividade e inovação dentro do mercado. Mas existem algumas que fazem isso daí de maneira errada e por ali que o dinheiro passa. Então, e eu não vejo essas IPs sendo fechadas aí pelos órgãos reguladores, que eu acho que deveria ser para mim é o grande debate hoje em dia dentro do como evitar que o dinheiro errado circule dentro do nosso mercado financeiro. Para ficar claro, então, hoje vocês não administram mais esse fundo, mas vocês estão, obviamente, contribuindo com as investigações e acreditam que precisa ter uma conversa entre várias pessoas, né, não só a instituição financeira, para tentar evitar que isso aconteça e talvez esse seja o momento. Sim, eu acho que a gente tem que aproveitar quando acontecem esses problemas, seja no Carbono Oculto, seja o caso Master, para a gente melhorar a segurança do sistema financeiro. Quanto mais o sistema financeiro for percebido como seguro, mais ele vai conseguir, de certa forma, a população vai trabalhar com ele de maneira tranquila, né? Então é muito ruim quando aparecem notícias negativas, mesmo que sejam ligadas a instituições menores ou a alguns indivíduos específicos, porque acaba afetando, nos olhos da população, todo o sistema financeiro. Então, o que acontece é que a gente, logo que recebeu, a gente não soube, porque a gente não recebeu a comunicação do Ministério Público, a não ser depois de 6, 7 dias do ocorrido. O que começou a acontecer foi que a imprensa começou a dar e parecia que nós estávamos envolvidos em alguma coisa errada. E a gente, quando nem sabia direito o que a gente tinha que procurar. E quando a gente identificou o que era o problema, que era esse fundo de somente 100 milhões que a gente fazia administração, a gente abriu mão da administração, tem todo um rito que você tem que fazer. Parece que esse fundo não está mais conosco e a gente fechou as portas ali para o negócio e começamos a olhar para interno para ver como é que o processo de entrada desse fundo foi feito, o que foi algum erro, será que a gente cometeu algum ilícito dentro desse negócio e até onde a gente consegue enxergar, nós, no caso ali, fomos ou usados ou vítimas também dentro desse processo. Então, hoje a gente acompanha o processo, porque é um processo em andamento, né? Existiu sim realmente esse fundo lá dentro, mas que é onde a gente teve uma atuação regular dentro do que foi feito dentro do nosso trabalho, né? Que estava sendo feito ali. E o que eu acho que é importante é isso, depois você viu que esse negócio de fundos e tudo, e outros citados que foram, de certa forma, estavam envolvidos em outros tipos de condutas ilícitas, né, ou erradas, no caso. E nós não tivemos nada a ver com isso, graças a Deus, a gente não tem nada ali envolvido nisso daí. Mas eu acho que vale o debate, porque o dinheiro precisa aparecer. Quando o dinheiro está dentro de um fundo, ou está dentro de esse dinheiro já está dentro do mercado financeiro nacional. Então a gente precisa de onde que esse dinheiro veio e quem trouxe esse dinheiro, né? Por onde que é essa porta de entrada. Não adianta eu ter o melhor compliance do mundo e os outros não terem, vamos dizer assim. E esse dinheiro vai aparecer para mim como sendo um dinheiro que já está circulando dentro do mercado financeiro. E eu provavelmente vou aceitar isso daí como cliente. O nosso objetivo é buscar cliente, é abrir conta e tudo. E esse é um trabalho hoje que, primeiro, existe um custo elevadíssimo, né, em você manter essas estruturas, tanto de compliance como de PLD, como de antifraude, dentro das instituições. Isso aí quase que inviabiliza você ter novas instituições financeiras sendo criadas, porque com qualidade, obviamente, né? Porque são inúmeros sistemas que você contrata, inúmeras pessoas que você emprega para fazer isso daí, e comitês que onde você envolve quando existe alguma dúvida e tudo, para justamente ver se o cliente pode ser, né, pode trabalhar conosco ou não, que acaba que encarece demais a estrutura. E isso eu acho que a gente deveria debater para não deixar de ser um negócio que tenha
o controle, tudo, não sei o quê, mas que todo mundo possa se ajudar, porque esse é um problema nosso, é um problema de todo o sistema financeiro, que esse dinheiro ou esse fluxo aconteça dentro do mercado. E quando as instituições, uma não informa a outra, a gente vai acabar, vamos dizer assim, o trabalho que eu fiz, eu consegui fazer, mas esse dinheiro vai continuar circulando, então o problema do dinheiro continua existindo dentro do mercado. Rodolfo, que aparece nessa fala que quando a Genial, foi lançada, estava tendo uma grande mudança, né, no mercado de distribuição. Talvez depois desse amadurecimento a gente, até por causa dessas coisas, está, tendo talvez uma outra inflexão, né, desse mercado, para onde ele vai, as suas responsabilidades, quem é que tem que ajudar. Então, para terminar, queria que você falasse o que que você espera para os próximos anos desse mercado e onde a Genial quer estar. Tá, bom, o que a gente acredita muito é, primeiro, o cliente tem que ser muito bem servido. E o cliente, para ser bem servido e o cliente é cobiçado por todos. Então, porque o cliente tem múltiplas necessidades. Ele não tem uma necessidade no mercado financeiro só de ou movimentar dinheiro, tomar crédito, investir para seguros e tudo. Tem múltiplas. Então, você precisa ter uma gama de produtos que você possa atender esse cliente para que ele possa se sentir atendido com preço bom, com atendimento correto, né, e ele possa servir dentro de uma instituição financeira. Hoje é muito comum as pessoas terem 5, 6 contas, 10 contas, porque é fácil abrir, fácil fechar. Então ele fica buscando, de certa forma, esse melhor produto ou serviço, ou testando até, na verdade, onde ele se sinta mais confortável. Isso é a natureza. Hoje a gente vê que pelo menos a pessoa tem 4 contas aí espalhadas, né? Isso, de certa forma, é um teste que eu acho que o consumidor está fazendo com as instituições financeiras para ver onde é que ele realmente vai se sentir mais à vontade. E no futuro eu acho que ele vai acabar escolhendo uma instituição financeira e ele vai transacionar mais ali. Quanto mais esse cliente transacionar com você, eu acho que você vai conseguir trazer melhores condições para esse cliente, porque você vai entendê-lo melhor, você vai poder fazer uma oferta de produtos mais adequada, independente da necessidade que o cliente tem no mercado financeiro, né, com preços adequados àquele perfil, àquele cliente específico. Então, esse seria o desejado, né, que o cliente, depois de um certo tempo de testar por aí, que ele viesse para trabalhar mais focado com uma instituição, ele vai ser melhor servido, na minha opinião. Existe o Open Finance, o Open Investment, o Open Insurance, existe tudo isso daí que, de certa forma, também ajuda, né, quando o cliente quer compartilhar. Nem todo mundo gosta de compartilhar dados, mas, obviamente, que quanto mais dados você der para a instituição financeira, melhor ela consegue trabalhar na oferta de produtos para aquele indivíduo. Então, isso eu acho que é a tendência para frente. A tendência para frente também é que, já que você vai trabalhar com dados, você vai trabalhar, você tem que ter uma oferta de produtos adequada e tudo, é que exista, vamos dizer assim, quase que eu chamo de uma robotização do sistema financeiro. Então, você vai ser melhor atendido por um agente de inteligência artificial do que você vai ser atendido pelo assessor, porque a capacidade de processamento desse agente é muito superior à capacidade de um humano conseguir fazer. Então ele vai te entender melhor, ele vai entender com o que você fez e vai olhar todo o teu espectro, seja os teus gastos, seja a tua forma de investir, a forma como você lida com perda, com ganho, tudo. Ele vai conseguir identificar isso daí e vai conseguir oferecer algo muito mais adequado ao seu perfil. Isso também elimina aquele conflito que é muito colocado e de alguma forma as pessoas, eu acho que também é um erro na avaliação quando se fala, não, consultoria é melhor do que assessoria, então o dinheiro vai para os consultores ou vai para a assessoria. Eu acho que é um erro. Cada cliente tem uma necessidade. Se você vai trabalhar ele como consultor e colocar um monte de produto básico ali dentro, ele, por mais que ele seja um cara conservador, ele poderia fazer isso daí sozinho e eliminar aquele custo. Se você vai trabalhar com um cliente mais sofisticado e tudo, então você tem que conhecer mais e você cobrar de um portfólio dele um percentual seja mais adequado, porque esse cliente já é mais sofisticado, ele sabe os preços que são praticados dentro do mercado. Mas no fundo, essa é uma discussão se aquele consultor ou aquele agente fez o trabalho correto, se ele colocou os produtos certos, no preço certo, no cliente adequado, que tem realmente a forma de receber. Isso também leva mais um ponto para a robotização. Nessa robotização, você fazendo, né, dando o treinamento adequado ao teu agente de inteligência artificial, ele vai conseguir dar uma assessoria livre de conflitos de interesse, com o melhor produto, mais adequado, e a pessoa não vai sentir aquela
falta do contato que alguém está olhando para ele, né? Isso é um processo hoje em dia, não é isso que acontece na Genial. A gente está investindo muito no nosso assessor virtual, que é a G, que você faz as coisas pelo WhatsApp. A gente acha que no futuro, até o aplicativo, ele vai ser uma página azul, vamos dizer assim, e a pessoa, na verdade, vai conversar ali com a gente, e não ter essa oferta, esse supermercado gigante que todo mundo oferece hoje, onde o cara se perde também para operar. E eu tenho a visão também de que existe um grupo, obviamente, que é mais sofisticado e que gosta e participa dessa questão do investimento. E existe aquele outro que somente quer ter segurança, que vai guardar bem o dinheiro, não vai perder oportunidade, que vai estar ali. Mas não vê o mercado financeiro como algo prazeroso, não tem muito aquela vontade de aprender também sobre isso. E nós estamos ali muito mais para realmente para guardar o dinheiro, investir bem o dinheiro para as pessoas perseguirem seus sonhos ou poderem monetizar, né, e poderem usufruir dos seus sonhos, do que ser um acúmulo de dinheiro ali para a pessoa ver que tem mais dinheiro no final. Então, esse grupo ele vai ser super bem atendido pelos agentes de investimentos virtuais. Eles vão ser muito capazes de dar a melhor assessoria. O mercado também vai muito para esse mundo de ETFs, né? São esses ETFs que estão sendo mais difundidos aqui no Brasil, porque é uma aposta mais óbvia, né? Ele, em vez de ficar tendo que ler um relatório para ver para onde que o setor imobiliário brasileiro de baixa renda vai, ele tem o ETF lá que ele consegue comprar um grupo de empresas ali. Então ele já faz aquela aposta naquele segmento, ou investe naquele segmento. Então eu acho que você vai ter a simplificação do mercado financeiro, o uso intensivo de agentes virtuais assim para atender as pessoas e o uso intensivo de dados, e você ter grandes plataformas que possam oferecer não somente a parte de investimentos, mas toda a parte bancária também, de movimentação de dinheiro e tudo. Isso tudo acoplado, obviamente, também ao crédito, que é uma necessidade. Ela pode não ser uma necessidade, ele pode ser uma necessidade momentânea. Você tem o dinheiro, você é um cara que tem bastante, mas você precisa do crédito ou você quer comprar um carro, ou você precisa de um dinheiro agora, seus investimentos são mais longos e tudo, ou você realmente precisa de dinheiro porque você precisa zerar a conta do mês, né? Então, você tem que operar com crédito, você tem que operar com investimentos, você tem que operar com seguros, você tem que ter essa plataforma e você tem que ter um atendimento. Principalmente, o mais importante é que você tenha o cliente realmente como o teu principal objetivo, né? Agradar o cliente como teu principal objetivo e tratá-lo de maneira adequada e não pensar na rentabilidade curto prazo ali daquele cliente, sim pensar em ter esse cliente para sempre. E aí também as instituições são mais diversificadas, obviamente que tem capacidade de, mesmo que exista um produto onde ele vá para o sacrifício, assim, onde a rentabilidade da instituição seja muito baixa, incapaz até de manter a roda, mas que ele possa, em outros produtos que ele possa oferecer e que são necessários para aquele cliente, que ele consiga, de certa forma, rentabilizar esse cliente dentro da instituição e fazer com que a instituição consiga melhorar os seus produtos e serviços. Agora, a eficiência vai ser o nome do jogo. Você não vai ter condição de ter uma quantidade muito grande de gente trabalhando, sistemas muito, muito caros. A tecnologia sempre abaixa o preço e as pessoas sempre aumentam o preço, né? Então, como é que você trabalha nisso daí para você ter algo eficiente, para que você não exija de você cobrar um custo exagerado do seu cliente para poder atendê-lo de maneira de qualidade. Rodolfo, foi um prazer. Muito obrigada por essa discussão rica, trazer todas as suas visões aí sobre oportunidades e desafios desse mercado. Patrícia, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa, né, tenha passado um pouco dessa visão que a gente tem aí da Genial aí no mercado. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima! O que você achou? Gostou desse programa? Curte e deixa um comentário para a gente saber a sua opinião. Já conhece o nosso canal? Se inscreve para não perder nada. E veja aqui outras sugestões que você pode gostar. Até a próxima!